Esta é a parte 1. Assista também a parte 2. Oi, Sônia. Oi, boa noite, Paulo. Boa noite. Tudo Como é bem? que você está? Tudo em ordem. Posso me apresentar? Pode, fique à vontade. Tá, obrigada. Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes, Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. Meu nome é Sônia Ribeiro, sou carioca, moro no Rio de Janeiro, no bairro de Copacabana, tá? E sou aposentada, né? E divorciada, tá? Então, essa experiência que eu tenho são muitas, né? Ok. Eu quero até, antes de você começar, lhe agradecer, né, pela sua disposição aí de estar colaborando com a gente, trazendo seu relato de suas experiências. Obrigado. Fique à vontade, então, para... Você tem acompanhado nosso canal faz tempo já, não? Já tem bastante tempo, acompanho o seu canal, gosto muito, eu não perco um. Né? Obrigado, fico feliz em saber. Ah, bom, Paulo, você é uma pessoa muito simpática, muito legal. Aí eu escolhi passar minha experiência, né? Maravilha, então, fique à vontade. Tá bom, então vamos lá. Isso foi numa década, eu devia ter mais ou menos uns 6 a 7 anos de idade. Eu morava com meus pais num bairro aqui no Rio, né? Um bairro chamado Duque de Caxias. Então, naquela época, aquele lugar era meio roça, né? Hoje é um bairro bem, 25 de agosto, um bairro bem caro hoje, né? Aí, eu era criança, então meu pai gostava, na época de São João, ele gostava de fazer fogueira, a gente morava no quintal, a casa praticamente estava no meio. Do lado, pé de árvore, muita pé de mangueira, muita mangamento, quintal comprido. O outro lado, também, lado direito, lado esquerdo era quintal, subida também era quintal, e a casa ficava assim no meio, e nos fundos dela, assim, era uma subidinha, e tinha um pé de jaqueira, e muitas árvores, era muito arborizado. E, né, não tinha iluminação no quintal, não tinha. Aí meu pai, ele gostava de cortar as árvores, armar a fogueira, aquela coisa assim. Ele gostava de botar, quando eu chegava no dia de São João, ele gostava de botar meia, botar pano na cabeça da gente para não pegar friagem. Ele falava que ia pegar friagem, ficar gripado, essas coisas assim. Aí tá. Aí a porta da cozinha dava para o quintal lateral, né, direito. Eu sentada na cadeira e ele botando a meia nos meus pés. Aí, de repente, eu me virei assim, pro lado, olhei para fora, eu vi uma figura muito luminosa, passou rápido, encostado no muro de uma vizinha. O quintal era bem compridinho, né? E passou, e meu pai botou as meias, eu saí correndo para fora e fiquei chamando meu irmão. Vem, Beto, vem, Beto. Aí eu olhava, e era uma figura branca, mas ela iluminava o quintal. Parecia ser pela silhueta, era uma mulher. Era toda branca, toda branca. E só você via? Eu via. Eu só via você? Meu irmão viu também. Ah, ele viu e ele também? Ele viu também, ele falava, isso, Sônia. E eu, como criança, eu ficava fantasma, gritando. E ela subia. E ela, que o quintal era assim, né, atrás, né, nos fundos, era aquela subidinha que eles aterraram assim e fizeram a casa mais baixa um pouco, né? E o quintal subia um pouco. E tinha um pé de jaqueira que ficava em cima, praticamente, assim. Se ela caísse, ela ia cair em cima da casa da gente, porque ela ficava na parte em cima. Tá, aí ela subia, eu gritava fantasma, e aquilo subindo, quintal luminoso. Ela entrou, ou ele, não sei, era muito branca, estava escuro, porque o quintal não tinha iluminação. Ela entrou para dentro da árvore, saiu, e eu estou olhando, gritando fantasma. E ela, olha, até hoje, Paulo, quando eu me lembro disso, eu morro de medo. Só você e seu irmão viram, seu pai não viu, não? Não, eu não. E ela foi aquilo subindo, parecia que estava muito cansada, sabe? Subindo, o quintal era meio altinho. E foi embora, e sumiu pela escuridão.
Aí eu fiquei, falei, mamãe, eu vi o fantasma, eu vi o fantasma. Passou. Paulo, não deu 3 dias, aquele pé de jaqueira secou, ele caiu. Ele, em vez de cair para frente, ele tinha que cair para frente e ia cair em cima da casa. Matava todo mundo de madrugada. Mas ele caiu para o lado. A raiz saiu toda para fora, um pé de jaqueira enorme. A raiz saiu para fora, todinha, todinha. Então, passou aquilo e nunca mais. Aí depois passou, e depois, quando eu já tinha mais ou menos meus 10 anos de idade, era uma casa de quarto, sala, num quintal tão grande, uma casa pequena. Quarto, sala, cozinha e banheiro. Meus pais dormiam no quarto, e nós, que éramos crianças, nós dormíamos na sala. Todo mundo, eu tenho certeza que eu saí do corpo. Porque eu sou muito medrosa. Até hoje eu ainda tenho medo. Eu escutei uma gargalhada muito alta lá fora. Isso já era de madrugada. Eu estou escutando aquela gargalhada e eu me levantei, fui para a cozinha, que a cozinha tinha um basculhante que dava para o quintal, a parte de cima, sabe? E onde passou aquele ser, né? Porque a casa era assim. Era a frente e a janela do quarto, dava para frente. E a casa, nos fundos dela, dava para o quintal para cima. E a lateral, assim, ficava, né? Aí eu levantei lentamente, olhei pelo basculhante e vi um ser trevoso, assim, trevoso, que te diz assim, bicho ruim, como se fala, né? Ele estava, assim, com aquela capa, aquela roupa dessas imagens que a gente vê nas casas de Umbanda, né? E aquilo ria. Ele ria, jogava, porque ali tinha muita folha, porque era um quintal com muitas árvores. Ele jogava as folhas para cima e dava muita gargalhada. E eu ficava olhando assim. Depois eu voltava, eu olhava assim, sentava e me deitava. Passou. Agora eu vou chegando para frente para dizer por que eu vi esse ser trevoso. Depois tem umas coisas, claro, para contar. Passado muitos anos, esta casa foi vendida, meu avô vendeu, só que não para ninguém ali. No máximo que as pessoas conseguem ficar ali é 10 anos. E vai passando de jeito para a gente. Ali, aquela casa deve ter uns centenários, né? Então, um dia lá, eu falei para minha irmã, já estavam crescidas, já, com filhos, com netos. Eu falei, Lúcia, vamos lá naquela casa de Caxias, Lúcia, vamos lá. Aí nós fomos, depois foi quando foi isso em 2013, que nós fomos lá. A casa estava lá do mesmo Muitos anos depois, né? Porque isso acontecia quando você era criança, né? Entendeu? A casa estava do mesmo jeito. Derrubaram as casas todas. Aquelas casas que tinham da época foram todas demolidas, menos aquela. E fizeram uma lanchonetezinha assim na frente, ela tinha quintal. Aí eu falei, Lúcia, vamos lá perguntar. E tinha umas meninas trabalhando ali. Aí nós chegamos e falamos assim, muito bem, estamos conversando, fomos criadas nessa casa, eu queria tanto ver a casa. Aí a menina começou a falar para a gente assim, engraçado. Vocês não são a primeira a perguntar para a casa. Muitas pessoas perguntam por que essa casa não foi demolida. Né? A garota falando. Porque ela não consegue derrubar ela. Aí eu falei assim, realmente é muito estranho. E ela falou assim, essa casa veio um pessoal de Umbanda, eles cavaram, porque quando nós fomos para lá, voltando para trás um pouco, a sala era toda queimada de vela, tá? Parece que ali era um centro de Umbanda, na sala eles faziam trabalhos de... Um terreiro, né? Isso, Uhum. Então, ela falou assim, meu irmão morou aí, nessa casa. Mas só que o meu irmão ficou muito doente, ele via muita coisa ali. Isso é mesmo. Aí chamaram um pai de santo, né? Ela falando. Chamaram um pai de santo para ele desenterrar, porque tinha algo enterrado ali. Aí foi quando ela falou para mim, ele cavou, desenterrou e tirou a imagem. A imagem aquela que eu vi no meu sonho, entendeu? Quando eu era criança. Aquele tinha uma imagem? Trevoso.
Era uma imagem trevosa, que diz do bicho, né? Eles falam, Satanás, não sei, né? Sim. Aquela Mas imagem. era uma imagem mesmo de gesso, alguma coisa assim? Era uma imagem, ela falou que era uma imagem de gesso. Ah, Mas tá. aquela imagem, aquilo significava o que está, eles enterraram ali. Então aquilo ficou tomando conta da casa. Ah. Entendeu? E Uhum. quando eu era criança, eu vi, mas eu não tinha nada ali. Simplesmente, no meu sonho, eu saí do corpo, não sei, aquela imagem, ele apareceu no meu sonho, rindo, jogando as folhas para o alto, como se estava enterrado ali alguma coisa. E depois do passar dos anos, porque ninguém derrubava aquela casa havia muita coisa, então chamaram o pai de santo e ele cavou e falou, alguma coisa tem aqui. Esses caras sabem, né? Cavou. Quando ele cavou, ele tirou aquela imagem que era de barro ou de madeira, eu não sei, a menina que veio me contar. E tirou uma imagem bem grande assim, tá? Daquele mesmo ser que eu vi no quintal. Estava enterrado no quintal ou na sala? Na sala, dentro da casa. Na sala. Entendeu? Dentro da sala. Então, aquilo fez o quê? Se mostrou para mim o que estava ali. Aprisionado, talvez, né? Aprisionada, né? Não sei. Passou. Aí eu falei para minha irmã, engraçado, meu, isso é muito estranho isso. Passou. Aí, voltando, época de criança de novo. Nós, parecia uma cachorrinha lá em casa, a cachorrinha até virar latinha, ela já era adulta. Uma cachorrinha amarelinha, que nós demos o nome dela de Princesa. Aí minha mãe, que criança, sabe como é criança? Muita criança no quintal, aquela coisa toda. Minha mãe, não sei o quê, a cachorra. Deixa a cachorra aqui. Só que o quintal, ali em casa, não tinha muro, mas não tinha portão. E minha mãe tinha muito cuidado com a gente, né? A gente no portão, que ali a pista da rua. Era assim, o portão e assim a pista, né? Era a mesma casa ou já era outra casa? A mesma casa, eu estou falando da mesma casa. Né? Nós ficamos ali 11 anos. Isso tudo, eu estou contando tudo já no tempo, eu era criança ainda, entendeu? Certo. Aí agora, né? Aí passou desse ser e tudo. Aí quando eu contei agora desse ser que eu falei para você que eu fiz enterrar, foi quando eu já fiquei adulta que nós retornamos na casa só para visitar, né? Uhum. Aí que eu fui saber que tinha aquilo enterrado, então acabou aí. Aí eu voltando atrás, né? Quando eu era criança de novo, aí apareceu aquela cachorrinha e nós ficamos com a cachorrinha, aquela coisa. Aí o meu irmão, né? Ele a cachorra gostava de fazer carinho na barriguinha dela e ela botava a barriga para cima e meu irmão fazia carinho e ela se urinava todinha, a cachorra. Então, nós ficamos com aquela cachorra. Um dia lá, a cachorra desceu o portão e o carro pegou ela. Deu uma cacetada na bicha que matou na hora. Eu devia ter uns 10 anos, eu fiquei olhando, o sangue escorria para a boca da bichinha. Eu fiquei olhando, e a cachorra ficou ali. Aí o Beto veio da rua, que ele tinha ido na rua comprar pão, não sei como é que foi. Aí minha mãe falou assim, Beto, a cachorra foi debaixo do carro. E eu já estava chorando a Beto. Aí o Beto olhou, a princesa, e ela é morta. Quando o Beto voltou, ela ficou na rua. E os carros desviavam, sabe? Ela já morta. Aí o Beto botou a mão nela, o meu irmão, e puxou ela para a calçada um pouco. Nisso que o Beto botou a mão nela, a cachorra se mijou. Foi mesmo? A cachorra se orinou toda. Já morta. Já morta. Já morta. Só. Aí o Beto, nossa senhora, olha só, tadinha. Mas ela já estava morta. Aí como é que a criança aí pegando, atravessando a rua, enterrando ela, enterrando a bichinha, ainda botei florzinha, aquela coisa. Paulo, você acredita, depois de 3 dias, nós estávamos brincando no quintal. Estava eu, meu irmão, a cachorra não aparece em volta da gente. O que eu estou falando é a pura verdade. A cachorra veio e ela dava volta assim em mim, nas minhas pernas, no meu irmão. E eu ainda passei a mão nela. Eu falei, Beto, a princesa de volta. Aí o Beto, é mesmo. O Beto passou a mão nela assim. Tu sabe que cachorro parece que ri, né? Uhum. Você olha assim, parece que ele mostra os dentinhos, né? Balançando o rabinho. Aí eu falei, Beto, olha só. E aí quando eu passei a mão nela assim, passei rápido, que ela não deixava.
Passei muito rápido assim, o Beto também, que é criança, né? Na mesma hora, e ela assim, com aquela alegria, balançando, ela desceu o portão para ir embora. Aí eu, princesa, volta, princesa. O Beto chamando. E eu falei, mas ela morreu. Volta, princesa. E ela desceu o portão. E nós fomos atrás. E fiquei olhando assim, sabe? Do portão, olhando como ela ia. Vitor, ela vai ficar debaixo do carro de novo. Olha, Paulo, ela foi correndo, foi. Chegou bem lá na frente, ela sumiu que nem uma fumaça. A cachorra. Nossa. E vocês tocaram, ela estava ali de corpo, com o corpo mesmo dela. Uhum. É a coisa mais incrível. Tocamos nela, tocamos na bichinha. Entendeu? Tocamos nela. Passou, acabou aí. Nós mudamos ali, tal, saímos daquela casa. E agora é o que cai? É que ele escreveu, né? O meu neto escreve, porque. Chamada para o plano espiritual. Ah, sim. Agora, eu quando tinha mais ou menos... Aí passou a infância, aí mudamos de lá, acabou a casa, ainda continua lá do mesmo jeito. Aí, quando eu tinha mais ou menos meus 18, 19 anos, a minha mãe já morava num outro bairro, né? E eu também morava no outro. Aí eu falei, eu vou fazer uma visita à minha mãe. Aí fui eu. Era assim, era mais ou menos umas 11 horas do dia. Cheguei lá, aí minha mãe, Sônia, veio, eu já tinha me casado, tudo, né? Aí a mãe falou assim, Sônia, quer almoçar? Eu falei, quero. E nós almoçamos, e a minha mãe gostava de dormir um pouco de dia, depois do almoço. Aí ela falava assim, deita um pouquinho, Sônia, dorme. E eu vou dormir um pouquinho, daí você está cansada. Eu falei assim, mamãe, eu vou me deitar aqui na beliche, eu vou dormir. Tá bom. E na casa, minha mãe já faleceu, né? Mas as minhas irmãs moram até hoje lá. Eu tenho a minha casa lá até hoje. Nessa época, quintal também, de família, né? Parente. É um quintal comprido. E só tinha a casa do meu tio, que era de laje, e tinha a nossa nos fundos, só. E o quintal era arborizado, sabe? Tinha, assim, pé de goiaba, tinha uns 3 pés de mangueira, essas coisas assim. Agora, hoje não. Hoje fizeram umas casas, a família vai crescendo, né? Aumentando. Então, eu me deitei, dormi. Eu não sei se eu dormi, eu não sei. E aquilo foi instantâneo. Só eu fechei os olhos, escutei uma pessoa me chamar. Sônia. Eu fui te me chamando. Eu fui lá fora. Já estava assim, era uma tarde, mais ou menos. O tempo mudou. Já não era aquela 11 horas, era um ambiente assim, era assim como tivesse uma tarde assim, de 4 horas para 5, sabe? Eu olhei assim lá para frente, tinha um rapaz em cima da laje do meu tio. Ele que me chamava. Eu olhei assim, quando ele veio na minha direção, mas ele voava. Assim, levitava, né? Assim com os... Sim. E eu fiquei com medo dele. Como eu digo, eu sou muito medrosa. Fiquei com medo dele. E ele ia botar a mão em mim. Eu falei, ai, não bota a mão em mim, não. Eu tô com medo de você. Aí ele falava assim, não fica com medo de mim, não. Ele era um rapazinho novinho. Ele tinha mais ou menos 19 anos. E ele tinha um cabelo assim não é o exército, assim, antigamente, quando cortava o cabelo reto? Então, eu já estava já com 18 para 19 anos, né? Aí eu falava assim para ele assim, o que você quer? Ele falava assim, olha só, eu vim te chamar. Eu falei, mas para onde? E ele queria botar a mão em mim, eu acho que ele queria que eu fosse com ele, e eu com medo. Aí ele falava assim para mim, assim, não fica com medo de mim, não. Eu sei que eu não estou mais aqui, mas você fica com medo de mim. Eu falei, mas você está onde? Ele falou assim, eu estava no exército, ele falando para mim, eu estava no exército consertando tanque de guerra. O que é esse tanque de guerra? Eu estava debaixo do tanque de guerra consertando. Aquele explodiu e eu saí daqui. Eu falei, e você não tem medo, não. Eu vou
te mostrar onde eu estou. Ele simplesmente sumiu. Nisso que ele sumiu, eu comecei a subir. Eu subia que nem uma pena. Eu parecia que era uma pena. Aquelas penas levinhas que o vento leva. Assim era eu. E eu subia, e eu passava por montanha, eu olhava assim, passava por montanha, subindo. Eu me deparava numa porta. Aí nisso, eu parava assim na porta e via uma senhora e ela me dava a mão. E eu pegava na mão dela e entrava. Aí ela, pode entrar. Eu entrava. Eu olhava assim do lado, tinha uma mesa muito comprida, com uma toalha branca, muito branca. E uns pratos tudo emborcados. E tinha umas pessoas sentadas, todas assim, sabe? Cabeça baixa. E eu sentava ali também. Quando mas essas pessoas estavam sentadas em cadeiras, né? Ali junto da mesa ou em cima da mesa? Isso. Não, tudo em cadeiras. Isso. Tudo em cadeiras. Sentados assim. Aquela mesa comprida, isso é. E as pessoas tudo sentadas nas cadeiras, tudo assim, como se estivesse esperando alguma coisa. Elas estavam ali parecia uma triagem. Assim, quando a pessoa sai, desencarna, né? E vai para ali, um tratamento, aí depois vai num lugar legal. Eu senti que era assim, porque as pessoas estavam todas assim, paradinhas, sabe? Eu fiquei assim também. Daqui a pouco eu levantei a cabeça, o rapaz estava ali sentado. Ele falava comigo com telepatia. Ele falava assim, eu não te falei que eu te levar onde eu estava? Eu falei, é. Aí a moça era uma senhora, ela estava com um vestidinho branco e ela tinha uma cinta assim, na cintura, sabe? E os cabelos pretos. Eu bem lembro dela. E ela me dava a mão novamente e falava assim para ela. Aí tinha duas garotas, duas meninas, duas adolescentes. E elas estavam numa pirraça com ela. E ela falava assim, a senhora, toma o remédio, toma. Aí ela assim, não. Aí eu falava, mas o que elas têm? Ela falava assim para mim, mas tudo telepatia. Elas têm que tomar o remédio. Elas querem ir embora, mas elas não podem sair daqui. E as garotas numa pirraça danada, sabe? Aí ela falava assim para mim, mas você vai tomar, não é o remédio. Ela me dava uma colher e botava uma colherada. Eu não sentia gosto de nada. Ela botava tipo assim, um xarope na minha boca e eu tomava. Aí ela falava assim para mim, olha, aqui você tem uma escolha. Você quer ficar ou você quer voltar? Aí eu falava assim, eu não sei. Mas eu estava me sentindo tão bem. Aí eu falava assim para ela, mas aqui é tão bom. Eu não sinto frio, não sinto calor, não estou sentindo nada, isso aqui é muito bom. Aí ela falava assim, você quer que eu te mostre de onde você veio? Eu falei, quero. Aí ela abria uma janela, tipo assim, uma nuvem, como se abre a nuvem, sabe? E eu botava o rosto, eu via a terra. Paulo, era um fogo que subia. Uma caloria que subia da terra. Eu fazia assim. Ai, ela falava, a terra é fogo mesmo. Fogo. Aí ela falava assim, você quer ir? Vou te perguntar de novo, você quer ficar? Aí eu me lembrava que eu tinha família, porque nesse caso eu não estava morta, né? Aí eu falava, mas eu tenho a minha mãe, meus irmãos. Ela me segurava a minha mão e me mostrava uma outra porta, que era uma porta para sair dos fundos. Meu pai já estava falecido, já, no tempo. E ela falava, olha só, onde você vai ficar? E eu olhava assim, e tinha um riachozinho, sabe? Um toquinho de madeira, assim, dessa largura, que a gente passava para ir para o outro lado. Aí, quando eu chegava na porta que eu olhava, eu via um grupo de jovens, tudo com a roupinha branca. Uma mocinha bonitinha, uns cabelinhos assim, sabe? Com a roupa branca. E elas estavam tudo em grupo conversando debaixo de uma árvore. Paulo, mas uma árvore tão linda, mas tão verde. Um verde que eu nunca vi na minha vida.
um marrom, Tronco? o calo dela, né? A raiz dela. O tronco, marrom, né? Tronco, isso, tronco. Um marrom que eu nunca tinha visto. Esta cor não tem. E eu olhava assim, o chão era grama. Mas não era grama tipo capim, era uma grama diferente, ela cintilava. Aí, quando eu fazia assim, que eu olhava assim de novo, aquele grupo olhava para mim assim e sorria. Como se me conhecesse, entendeu? Como eu já tivesse estado lá alguma vez. E eu fui lá visitar eles. Aí eles olhavam assim e sorriam para mim. Nisso, meu pai chegava. Meu pai gostava de andar, quando ele estava vivo, ele gostava de andar de short e sem camisa, sabe? Meu pai vinha daquele estilo. E ele parecia assim na porta para me ver. Aí eu falava para ela, ai, meu pai, eu quero tanto falar com ele. Ela falava assim para mim, amor, a senhora, ele não é mais seu pai, ele é seu irmão. Eu falava, é. Ela falava assim, então, você vai voltar. Quando ela falava, você vai voltar, eu acordava. Entendeu? Você o quê? Paulo, eu não esqueço. Eu acordava. Quando ela falava, então você vai voltar. Eu acordava. Esse sonho eu não esqueço um detalhe. Isso foi muito. Agora eu vou voltar mais atrás um pouquinho, que desse aí eu contei bem na frente, com 18, né? Então eu vou contar agora um detalhe também, uma experiência. Essa aí foi demais. Essa aí eu já estava com 16 anos. Eu casei muito cedo. Me casei muito cedo, divorciei muito cedo. Então, eu já tinha me casado. Né? Então, eu morava numa casa, minha esposa, os quartos eram em cima. E a escada, vê essa escada quando é assim de madeira, para subir, né? A cozinha era embaixo, a sala, o quarto em cima, e a escada era de madeira. Eu estava deitada, o meu esposo já estava dormindo. Estou deitada, não sei que horas era aquilo. Eu só senti, de repente, eu estava de perna esticada, eu senti uma coisa pegando meu dedo, puxando meu dedo. Ai, horrível. Aquilo foi horrível. Aí eu tirei o pé e puxou meu dedo e ficou o outro. Depois veio daquele outro lado, puxou o outro dedo. Eu senti mesmo, pegando meu dedo. Eu tirei o pé e falei assim, Martim, vai ver se era ele que tinha feito isso. Ele dormindo, roncando. Eu falei, estava escuro o quarto, sabe? Eu estava no canto. Aí, quando eu me encolhi toda, porque eu fiquei com tanto medo, eu me encolhi toda, aquilo subiu na minha cama, subiu. Eu senti, sabe que você sentia assim, um colchão assim afundar, como se tivesse um peso? E botou a mão na minha barriga. Aquele botou aquela mão assim na minha barriga. Eu só fiz assim, ó. Paulo, quando eu botei a mão, aquele braço todo peludo. Prestou não. Aquele braço cabeludo mesmo, parecia assim, um monstro, sabe? Peludo mesmo. Eu dei um pulo. Eu passei por cima do meu marido. Ele estava na beira, eu passei por cima dele e acendi a luz. Eu não vi nada, eu só escutava os passos assim, ó, porque o chão era de assoalho, assim, de madeira, né? O assoalho, né? Não era taco, não, era aquela tabacortal, uma corrida. Sim. Então aquilo corria, aquilo ali, aquela coisa, não sei, aquele monte, ele corria e fazia tum, 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 assim no chão. E eu Quer dizer que ele correu para longe e você foi atrás dele? Foi. Assim, ele estava no quarto. Porque o meu quarto era assim, aí eu saía da porta do meu quarto, eu ia para uma saleta, e aonde dava para a escada, para descer para a cozinha. E para a cozinha tinha a porta para fora, para a rua. Entendeu? Entendi. Então,
eu naquele medo, que aquilo botou a mão na minha barriga, que quando eu botei a mão para saber quem estava com a mão na minha barriga, que eu senti aquele monte de pelo. Eu dei um pulo. Quando eu botei a mão, ele tirou rapidinho o braço de cima de mim e saiu. E eu pulei por cima do meu marido, acendi a luz. Eu não vi nada, eu só escutava aquilo. Tum, 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 e eu atrás. Andando, eu saí do quarto, assim, na porta, e ele correndo na minha frente. Eu não via, eu só escutava os passos dele descendo a escada, assim, ou ele, ou ela, não sei o que era aquilo. Descendo as escadas, tudo, para a cozinha. E eu fiquei olhando assim, para ver que o dia eu não vi nada. Eu não vi. Ele era invisível. Ele tinha peso, mas consistência, mas não era visível. Uma coisa, eu nunca vi um troço desse. Eu botei a mão naquilo, eu senti aquilo ali. Tinha pelo. Tu viu aquele filme Monstro S.A.? Aquele peludo? Eu não sei aqueles desenhos que tinha. Era tipo aquilo, assim, aquele braço cabeludo. Eu não via. Eu só sentia aquele pelo. Eu sentia aquela energia ruim. Sim. Aquela energia daquele pelo preto. Você pegou nele, ele era quente ou frio? Paulo, eu vou dizer para você que eu senti temperatura. Eu não senti. Ele não tinha temperatura. Ele não era quente nem frio. Eu sei que eu botei a mão assim, eu senti aquele pelo. Quando eu botei a mão, que eu senti aqueles pelos todos, eu... Ai! Larguei e ele tirou imediatamente. E você não estava fora do corpo, não, né? Você não estava fora do corpo, não? Não. Eu estava acordada. Eu não estava fora do corpo. Eu estava acordada. Grávida. Estava grávida também. Estava grávida. Eu estava tentando dormir. E era o que? Mais ou menos às 10 horas, 10 e pouca da noite. Eu estava tentando dormir. Mais estranho que aquilo puxava os meus dedos. Eu sentia ele com a mão no meu dedo. Como se vou assustar ela. Vou botar a mão, puxou a perna dela, o dedo. Entendeu? Puxou meu dedão do pé e eu puxei. Depois foi no outro dedo. Eu puxei com medo. Aí foi para cima de mim. Foi para cima de mim. Aí eu falei, aí no dia seguinte eu contei com meu marido, ele não acreditou. Tá. Depois passou. Nunca mais. Aí, um dia lá, aí eu já estava agora, essa experiência minha, eu já estava com meus 26 anos. Já outra experiência. Cheguei em casa, eu já tinha separado do marido. Cheguei em casa, eu estava me sentindo tão mal. Eu falei assim, botei a bolsa em cima do sofá e joguei o colchonete assim no chão e me deitei. Paulo, no mesmo instante que eu me deitei, eu comecei a levitar. Eu saí e fui subindo, fui até o teto e olhei para baixo. Eu olhei para baixo, eu vi meu corpo deitado ali. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? E eu estava assim, eu estava em pé, subindo em pé, e tinha um vento, um ventania em volta de mim, e vinha umas sombras escuras, assim, ó, sabe? Querendo me agarrar. E eu olhava aquelas sombras, e eu em cima, e olhava meu corpo cá embaixo, aquelas sombras querendo, tipo assim, pegar carona de mim, eu não sei como é que foi aquilo. Era uma sombra do lado, duas de outras, e assim, ó. E eu via as de trás, eu via da frente, elas assim, sabe? Queria me agarrar. E eu comecei a olhar meu corpo lá embaixo, eu pensei, eu vou morrer. Aí eu pensei assim, se eu não contar até 3, eu vou morrer. Eu contava até 3, eu não descia. Aí eu falava, e agora? Como é que eu vou fazer para me descer? E aquelas sombras, mas eu não tinha medo. Daqui a pouco eu comecei, eu falei assim, acho que eu vou descer agora. Eu fiz um impulso de uma maneira que eu fui, por um instante só. Entrei dentro do meu corpo. Entrei dentro do meu corpo e aquilo sumiu, aquilo tudo sumiu. E você acordou na hora? Eu acordei na hora, abri os olhos na hora. Aí também tem uma que essa foi até bem estranha, esquisita, sabe?
eu estava grávida, né? Aí já lá atrás um pouco, estava grávida. O meu filho, aí depois desse monstro tudo, eu já estava grávida, né? Aí eu estava com a barriga, eu sonhei que eu estava assim no portão, eu já estava com a barriga bem. Aí quando eu olhava para o céu, eu via o céu se abria e eu via um monte de criancinhas, tudo em volta. Elas olhavam para mim e vinham com a criança, eu nem sabia, porque na época de 1974, a gente não fazia esse negócio de hoje sabe o sexo da criança, né? Naquela época não, né? Ultrassonografia. Naquela época eu só sabia na hora que nascia, né? Não sabia o sexo, sabia nada, né? Aí eu olhava assim para cima, o céu se abria, aquela menina me trazia uma criança, era um menino. Trazia aquele menino e me entregava. Aí falava para mim assim, é para você criar. E subia de volta. Eu falava, tá. E eles fechavam o céu e para. Fechava o céu e pronto. E quando eu fui ter o meu filho, realmente era um menino. Era um menino. Muito estranho. É muito estranho. Muito estranho mesmo. Então, essas tem outra aí, gente. Uma regressão do jeito. Ah, sim. Então, agora, essa daí já também já era uma época que eu já estava também com meus 20, dormindo, eu comecei, eu não sei se eu sonhei, eu não sei te dizer. Eu sei que eu fui numa época de Jerusalém, aquela época muito antiga, época de Jesus. Eu me deparei, eu estava com a minha roupa atual da época. Eu estava com uma calça jeans e uma blusinha que eu tinha listradinha de botãozinho. Eu fui lá naquela época e eu me deparei assim, sabe assim, a rua, mas a rua não era calçada, era tudo barro, né? E as pessoas, tudo assim, como vai passar um presidente, as pessoas não ficam tudo assim, carreira? Aí Sim, o presidente passa na assim, beira né? da rua, né? Uhum. Isso, na beira, E era uma subidinha, assim, uma ladeirinha, era uma ladeirinha. Então eu me projetei ali. Eu me projetei e me sentei ali. Eu vi aquelas mulheres, elas estavam tudo com a roupa da época. Aqueles panos na cabeça, sabe? Aquelas usavam muita roupa, né? Aquelas roupas compridas, longas, e eu pensei, como é que eu vou parar aqui? Aí, e elas tudo, naquela coisa, e eu sentada. Daqui a pouco eu olhei assim, eu me levantei. Eu vi Jesus com a cruz nas costas. E ele vinha, uma cruz de madeira mesmo, uma árvore. Era Não é um essas tronco, não era madeiras que você... serrada, não. Não era serrada, Não era é que tronco. você vê, não é esse cruz que você vê no filme. Era tronco mesmo, tronco, árvore. Ele vinha carregando aquela cruz? Carregando. Ele vinha com aquelas cordas, tipo couro, assim nele, para segurar ele na cruz. E ele vinha. Quando ele eu olhei, eu levantei. E aquela mulher, tudo gritando com aquela roupa, cheia de pano, cheia de roupa. Eu levantei. Quando eu levantei, eu vi ele era moreno. Ele não era esse Jesus branquinho. Ele era moreno, a roupinha dele era tipo assim, roupa de saco. Uma roupa bem antiga, sabe? Sim. Não é aquelas roupas que aparecem, aquelas roupas bonitas, não. Aquela roupa bem simples, bem humilde. E ele vinha. Quando ele chegava perto de mim, e eu parava, eu secava, eu pegava assim, eu falava, Senhor, como é que fazem isso? Como é que fazem isso? E ele olhava para mim, ele virava para mim, os cabelinhos assim, meio enroladinhos, sabe? Ele Cabelo olhava para mim e grande? falava... O cabelo dele era aqui, assim. Aqui, assim, meio enroladinho, entendeu? Não era aquele cabelo, um homem assim comum, era estatura média, não era um homem alto, não era magro, nem era gordo, estatura média. Eu falo, como é que pode fazer isso com o senhor? Por que estão fazendo isso? Ele simplesmente, ele olhou para mim e falou assim, vou te falar uma coisa, não chora por mim.
chora por você mesmo. E foi embora. E subiu. Nisso eu desapareci. Voltei para a minha época. Paulo, que eu já chorei por mim. Não está no gibi. Eu já chorei por mim mesmo. Só no problema da minha visão já chorei muito. Era isso que ele veio mostrar. Chorei muito. E cada vez que eu choro, eu me lembro. Ele falou para mim, não chora por mim, chora por você mesmo. Entendeu? Aí eu já estava com 20 e tantos anos. Tem outra aí. Essa acabou? Acabou. Então, essas... E até hoje, diante dessas coisas todas, né, que eu tive, hoje eu vejo assim, eu fiquei com um sentimento, sabe assim, uma pessoa, quando chega perto de mim, eu sinto o sentimento da pessoa. Paulo, eu dizer para você que eu estou te enxergando, eu estarei mentindo. Né? Eu vejo o celular, mas eu não estou te enxergando, eu nem sei se você está no celular, vejo no segundo. Né? É mesmo, não dá para distinguir a imagem. Não, porque eu estou com catarata no olho, eu já tive um glaucoma, já operei, já estou muito... Mas, Paulo, quando eu chego perto de uma pessoa, mesmo que eu não enxergue, eu sei dizer quem é aquela pessoa, a intenção daquela pessoa, se ela é boa, se ela é ruim. Ela fumava muito. E eu olhava assim, eu via ela fumando. E eu falava assim, essa mulher está cheia de problema. E tinha. Eu sei que dizer, passou. Um dia lá, ela parou no hospital. Mas como uma pessoa fica doente no hospital? Eu estava aqui na pia lavando a louça, escutei um cachorro uivar, muito longe. Eu falei assim, nossa, quem é que vai morrer? Paulo, não deu uma semana, a mulher morreu. A mulher morreu. Ela era sua vizinha? Então eu tenho... Não, ela vinha visitar a filha. Eu ia visitar a filha. Sim. Então eu, quando olho as pessoas assim, eu vejo, eu sinto, eu não preciso olhar, enxergar a feição da pessoa para saber se ela é boa ou é ruim. Eu sinto a energia da pessoa. Sim. E eu sonho assim, muito assim, tipo assim, uma pessoa morreu, eu não sei, eu acho que eu vou lá, no mundo da pessoa, naquele mundo espiritual, né? Porque eu tenho um sobrinho, e ele morreu, novo. Ele morreu, aquelas causas que a gente não gosta de dizer, mas umas causas meio, né? Tá. Ficou fazendo besteiral, né? Aí tá. Ele morreu, novo. Aí, então, quando eu comecei a sonhar com ele, depois de um ano, ele começou a vir no meu sonho. Começou a vir meu sonho, e sempre me falando as coisas. E lá eu sonhei com ele, que ele estava num lugar muito estranho, uma escada toda demolida, toda quebrada. E eu queria sair dali, eu não conseguia. E ele falava para mim assim, tia, eu quero voltar, eu quero nascer de novo. Eu falava assim, mas tu não pode. Ele falou, mas eu quero nascer de novo. Tá bom. Depois eu me vi aqui com ele me vi aqui sentada onde eu estou. Eu olhei para o meu quarto, isso no meu sonho, eu olhei para o meu quarto, ele estava em pé, empoleirado assim, ó, com os braços assim, em cima da cama deles, olhando para mim. Olhando. Eu falei, nossa! E eu olhava de novo e ele olhando, mas eu vi ele nitidamente, direitinho. E eu acordei. Então eu sonho, com a pessoa morre, eu sonho com a pessoa quer que eu fique. Você veio aqui, vem me visitar, volta outras vezes. Entendeu? É essas coisas. E eu tenho muito medo disso. E essas são as experiências minhas.
Então, Certo. agora não sei falar. Eu já fui em vários lugares para me dizer assim, por que? Que monstro é aquele que botou a mão em mim? Por que eu sou assim? Eu ainda não achei, não descobri nada sobre isso. Uhum. Você não tem nenhuma resposta para isso, para o fato de você ter esses dons, né? Não sei. Mas você Não, já a minha... viu, né, muitos relatos, né, de pessoas que têm experiências semelhantes à sua, né? Isso, Muito semelhantes, né? isso. Eu fico assim, é porque tem muita gente que tem essa semelhança igual a minha, que viu essas coisas também. Uhum. Mas agora, Agora, fala, pode falar. sim, eu ia perguntar se você descobriu agora, vendo esses vídeos, que outras pessoas tinham também essa experiência, ou você já conhecia pessoas que tinham as mesmas experiências? Não. Porque essas experiências minhas foi muito antes de sonhar de ter um celular. Entendeu? Uhum. Porque são Sim. experiências quando eu era criança, isso foi em 60 e tal. Sim, mas você interpretava como isso? Você conhecia outras pessoas que tinham também essas Não, experiências ou não, né? não, Achava que era uma coisa não. só sua? Só minha, eu não sabia do que estava acontecendo. Por que isso? Eu ficava com Uhum. medo porque eu não entendia, porque eu não tinha contato, porque, olha, a gente morava naquela casa e aquele quintal sabe aquelas crianças que brincavam com o outro? Minha mãe tinha muito Uhum. filho, a gente brincava com o outro. Não era de ir para casa de vizinho, não tinha Uhum. nada disso. Não tinha celular, televisão, você sabe que naquela época, televisão era aquela. Escangalhou uma válvula, acabou a televisão, né? É. A televisão não falava nada disso, não é como hoje. Hoje é tudo aberto. Hoje você liga e você vê tudo. Na internet tem tudo. Que depois que entrou a internet, sem querer, eu estava vendo o negócio, eu nem sabia que tinha também esse negócio de experiências, essas coisas, que as pessoas É. falavam isso, eu não sabia. Um dia lá, tem coisa de que uns 3 anos atrás. Esta é a parte 1. Assista também a parte 2.